destacou alguns pontos dessa entrevista. Olha só, doutor Farol. Lula sinaliza candidatura à reeleição. Tenho muita coisa para fazer nesse país. Ele relacionou as bets ao crime organizado. Fernanda. Isso mesmo, Amadeu e colegas. O presidente Lula concedeu essa entrevista onde ele falou sobre diversos assuntos, foi questionado porque já se especulava sobre a possibilidade de Lula desistir da candidatura à reeleição. Ele confirmou que sim, será candidato, fez uma leitura sobre o atual panorama político, disse que está muito bem, tanto fisicamente quanto politicamente, e também fez um levantamento sobre todas as ações aí que o governo tem feito, a retirada do Brasil do mapa da pobreza nos últimos 3 anos, também a baixa na taxa de juros e também uma queda no desemprego. Ele falou sobre todos esses aspectos e, como eu falei, ele confirmou que será candidato. Ele foi questionado sobre essa possibilidade e disse que sim, está pronto para o pleito de 2026. A gente tem um trecho dessa fala do presidente Lula, vamos acompanhar. Nem sempre você quer o primeiro, quer o segundo, quer o terceiro. As circunstâncias políticas e o momento conjuntural que você vive decide se você deve ser ou não. Olha, primeiro porque nós temos um legado nesse país em que eu tenho muito orgulho das coisas que nós fizemos em todos os nossos mandatos. Segundo, porque é um compromisso moral, ético, eu diria até cristão, não permitir que um fascista volte a governar esse país. A democracia, para quem lutou para defendê-la e para quem lutou para derrubar o regime militar, custou muito caro a muita gente. E a gente, depois de um aprendizado de convivência democrática nesse país, ainda muito, muito curto, muito pequeno, com muitos saltos para cima e para baixo, com muitas quedas, a gente teve uma experiência muito bem sucedida, sabe, com a eleição do Tancredo Neves, mesmo sendo pelo colégio eleitoral, depois teve o desastre da eleição, sabe, do Collor, sabe, depois tivemos o sucesso da eleição do Fernando Henrique Cardoso, sabe, tivemos o Itamar Franco, depois nós tivemos, sabe, Lula também falou, ressaltando essa questão da democracia, sobre a eleição da ex-presidente Dilma e do trabalho que vem sendo feito para que não hajam mais ataques à democracia no nosso país. O presidente Amadeu e colegas também falou sobre o combate à corrupção, principalmente relacionado ao processo eleitoral. Ele tem ressaltado o trabalho que tem sido feito para combater a corrupção. Ele também falou sobre esse assunto. Que quando você apura a corrupção, você prende o bandido, aparece a corrupção. Aparece no governo de quem? Aparece no governo de quem combate a corrupção. Perfeito. No governo de quem não combate a corrupção, não aparece. Então, é como o governador para escolher o crime, sabe? Nunca define tipificar o crime. Então, o cara morreu, não apareceu. Você não acha quem matou, você não sabe quem morreu. Ou seja, em todos os momentos aí, casos de corrupção que aconteceram no último ano, como é o caso das fraudes no INSS, do Banco Master, Lula tem buscado ressaltar o trabalho em conjunto do governo federal com a Polícia Federal na busca do combate aí a casos de corrupção. O presidente também falou, Amadeu, sobre a questão das bets. Ele associou as bets ao crime organizado e disse que antes, para se jogar, tinha que ir ao cassino. Agora, o cassino está dentro das casas. Vamos ouvir. De investimento todo que a gente não fazia. As pessoas gastam 300, 400 reais por mês com internet, com um monte de coisa que tem que contratar. As pessoas gastam dinheiro com o Mercado Livre. E agora tem as bets para assaltar o povo. Nós que brigamos a vida inteira contra cassino, eu pelo menos como cristão, agora o cassino está dentro da sua casa, está dentro da sua sala, está no celular do seu pai, no celular do seu avô, no celular da sua avó. Ou seja, induzindo as pessoas a fazerem aposta, sabe, que não deveria acontecer. Então, nós sabemos dessa situação, por isso nós estamos preparando um programa para resolver parte da dívida das pessoas, como nós já fizemos no Desenrola, sabe? O governo prepara aí o anúncio desse programa para diminuir o endividamento das famílias. As bets foi um dos assuntos que foi encarado por Lula logo no início do governo, quando aconteceu aí a questão da regulamentação. Logo depois dessa entrevista, o presidente Lula participou da posse do novo ministro da Secretaria do Palácio do Planalto, José Guimarães, que aconteceu hoje pela manhã. Volto com vocês.
Bom, vamos lá, os assuntos trazidos pelo presidente. Eu quero começar com você, Ari, e a reeleição. Só quem acredita em Duende da Floresta, em Saci Pererê, em Cuca, que achava que o presidente Lula não ia ser candidato para um Lula 4. Ah, mas a idade... Gente, ele está vendendo saúde. Teve aquele episódio lá, que ele levou uma queda no banheiro, alguns pontos aqui na nuca, mas pronto, um episódio isolado. Jovens também caem, tem acidentes domésticos. E ele vai para o Lula 4, sim. É uma eleição difícil, é um desafio difícil. Agora, eu acho que encontra eco esse discurso dele, que a Fernanda trouxe, de que o país passou ali por 4 anos que ele considera um período de trevas, e o discurso é: não podemos retroceder, não podemos permitir que o país volte ao comando de um grupo que tentou abolir a democracia e instaurar uma ditadura. O que é de fato grave, porque a gente não pode esquecer. Aqui a gente não está conjecturando, não. Houve um processo legal e uma condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado. E é esse grupo, gente. É esse grupo, é a família Bolsonaro, que tenta voltar ao poder por via legal. Quem é que garante que, ao final e ao cabo de um mandato do senador Flávio Bolsonaro, o grupo no poder ainda não vai tentar novamente? Ô, Franci, sobre corrupção, o presidente argumentou: a corrupção ganha manchetes quando o governo investiga e apresenta. Ele diz: quem não investiga a corrupção não vai aparecer. Justamente dá autonomia total às instituições que investigam esses casos, Amadeu, porque nós recordamos que a fraude no INSS, bilionária, que prejudicou milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, foi uma fraude iniciada ainda na gestão passada. Pegou também ali uma parte do governo Michel Temer. Então só foi descoberta no governo Lula, porque se deu autonomia, se deu liberdade a todas essas instituições para que as investigações acontecessem. Então, quando não há uma investigação efetiva, claro que não vai se descobrir nada, mas a gente pega aí vários exemplos, incluindo também a fraude bilionária do Banco Master, que também foi descoberta apenas nessa gestão. Então tentam vincular uma imagem de proteção a corruptos para este governo, mas todos os casos que foram descobertos até o momento não tiveram ali como ponto de partida a gestão do presidente Lula, e sim gestões passadas. Agora eu deixei o tema gravíssimo das bets para o Denis e o Eliezer. Ô Denis, o presidente Lula disse o seguinte, que as bets são uma espécie de câncer no Brasil e que alimentam o crime organizado. Amadeu, tem essa situação, né, que a gente sabe que infelizmente tem essa relação com o crime organizado das bets. É uma preocupação do governo, como o presidente relatou nessa entrevista que foi feita, e que de uma certa forma o Brasil vem investigando a atuação dessas bets e essa relação com o financiamento do crime no país. Isso é uma realidade. A gente tem visto diversas operações em São Paulo, no Rio de Janeiro, que tem mirado justamente o enfraquecimento financeiro desses grupos criminosos que utilizam algumas ferramentas na sociedade que são válidas, né, como é o caso das bets, porque há uma legislação para tudo isso, para poder lavar dinheiro para essas organizações criminosas. Agora, com relação ao que o presidente falou, Amadeu, é importante a gente destacar que não é só culpabilizar as bets, né? E eu acredito que isso passa também pela situação financeira do país, em que muitas famílias estão endividadas também por outros fatores, sobre a questão de impostos, o próprio endividamento público que passa a ser colocado na conta de alguém, e essa conta é da população. Claro que há uma responsabilidade com relação às bets, mas há outros fatores, o que o presidente não destacou nessa entrevista, que tem gerado o endividamento da população e que tem levado a essa preocupação, Amadeu. Deixa aí, Eliezer. O presidente não tem interesse no endividamento, porque o endividamento da população, quanto maior, acaba atrapalhando algumas políticas que o próprio governo está tentando implantar. Por exemplo, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Isenção de outros impostos para incentivar empresas a gerar emprego, aumento da renda, programas de transferência, redução de taxa de juros.
Tudo isso perde efeito se o nível de endividamento da população continuar alto, porque o indivíduo vai ter mais acesso a recursos, vai melhorar, mas não vai sentir, porque continua muito endividado. Então é por isso que o governo atua nesse ponto, tentar reduzir o endividamento, seja em qual perspectiva for. Bem, o presidente falou na reeleição, praticamente anunciando que é candidato, e a gente vai ver agora a manchete da Luzi Kelly, que hoje saiu mais uma pesquisa. Vamos ver aí, Ari, a manchete da Luzi Kelly. Lula lidera a disputa para presidente no primeiro e no segundo turnos, aponta